Eu me chamo Roger, congrego na Igreja da Fé de Denbury e eu estou aqui com meu parceiro, presbítero Arthur. A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui nesse primeiro podcast, primeiro episódio deste projeto que o Senhor colocou nos nossos corações. Estaremos com o objetivo, o intuito de falar a palavra de Deus, espalhar a palavra de Deus. Você seja muito bem-vindo, fique à vontade, esteja à vontade para fazer perguntas, para tirar suas dúvidas. Estamos aqui com o pastor Juliano Fraga, pregador, prega o Brasil todo, prega fora do país também. É uma honra te receber, pastor. A última vez que o senhor esteve aqui foi um prazer muito grande ouvir o senhor pregar pessoalmente. E hoje é um prazer maior ainda estar compartilhando esse podcast com o senhor, ter esse momento de aprendizado. O senhor fique à vontade, se apresente para o nosso público e fale aquilo que o senhor colocar no seu coração. Quero já agradecer por essa oportunidade, poder rever os irmãos, Roger, Arthur, grato pelas deferências. Com certeza será um tempo de crescimento, esse podcast, privilégio estar nesse primeiro podcast, os Bereanos. O nome já traz uma responsabilidade grande e tenho certeza que é um projeto que vai alcançar muitas pessoas, levando teologia sadia, palavra de Deus, e que Deus abençoe o nosso tempo aqui de qualidade. Amém. E para começar com o episódio, para começar da maneira certa, né, como já trazemos um convidado de tão peso, maravilhoso, a gente vai começar com um tema muito importante que se chama a corrupção da igreja moderna. Hoje numa data um tanto como especial, porque hoje é o dia da Reforma Protestante, estamos com 508 anos. Então, trazer esse papo, fazer com esse tema, eu acho que traz mais ainda importância com essa data. Então, a gente trouxe aqui o pastor Juliano Fraga, até para a gente tirar nossas dúvidas também, porque a gente tem dúvidas também, claro. Nós somos irmãos em Cristo e a gente está se unindo para que a gente possa divulgar a palavra do Senhor com clareza. E esse tema é tão importante porque a gente cada vez mais, a gente passou essa reforma protestante justamente porque a igreja estava passando por uma crise. Estávamos deixando de lado a palavra de Deus. E nos dias de hoje, estamos vendo isso acontecer novamente. A gente tem visto cada vez mais igrejas que não amam a Deus, não respeitam a palavra dele e não buscam conhecimento. Isso afeta não só as igrejas em si, mas afeta todo o público, toda a cidade, todo o país onde a igreja está inserida. Então é um tema muito importante em que a gente precisa prestar mais atenção e vamos, se Deus quiser, falar e expandir mais sobre esse tema aqui com o pastor Juliano Fraga. Amém? Amém. Já queremos iniciar com a primeira pergunta. Pastor, olhando para o cenário atual da igreja, se nós fizermos um paralelo, um comparativo com a igreja primitiva, em sua opinião, nós estamos progredindo ou regredindo? Arthur, depende de como nós enxergamos este progresso. Quando se trata de números e inovações, pode-se acreditar que a igreja avança. Em algumas áreas ela tem avançado, contudo, em outras áreas não. A igreja primitiva ela crescia na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A palavra de Deus pregada pela igreja primitiva é um evangelho legítimo, puro. Paulo até diz aos irmãos em Corinto que este evangelho não havia sido falsificado, em outras traduções, adulterado. O que é um evangelho adulterado? Em Corinto, no porto em Corinto, quando trazia-se produtos do porto, quando este produto chegava legítimo, essência pura. Era natural o acréscimo para render o produto, para vender e faturar mais. O que Paulo está dizendo é que o evangelho não precisa de acréscimo para render. Ele legítimo por si só, em sua essência, ele já é eficaz. A igreja ela avançou no tocante a missões, 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo. Claro que quando a igreja primitiva ela avança, algumas coisas contribuíram. O helenismo grego,
oriundo já de Alexandre o Grande, a Pax Romana, até as fronteiras que Roma abriu para que Roma avançasse, essas fronteiras foram usadas para que os missionários pudessem expandir o evangelho. Então a igreja primitiva, conforme ela foi crescendo, 3.000 almas na pregação de Pedro, Atos 2, depois do milagre, primeiro milagre da geração apostólica em Atos 3, na Porta Formosa, quase 5.000 almas. Aí já percebe-se que houve o primeiro pecado. Atos 5, Ananias e Safira. Os primeiros problemas internos, as viúvas helenitas gregas, porque a igreja avançava na palavra, mas sentiu-se a necessidade também de ter diáconos para cuidar da mesa. Então a igreja para agora para orar, Atos 6, e instituir diáconos. Então a igreja avança para Samaria, quebrando barreiras culturais com Filipe. O evangelho vai chegar aos confins da terra, através de Paulo, já na segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. A igreja teve os seus embates com o judaísmo. Houve até um concílio em Atos 15 para tratar essas problemáticas internas, mas a igreja depois também começa a sofrer com as primeiras heresias. Quando Paulo escreve a igreja em Colossos, por exemplo, havia ali uma heresia que era uma mistura, uma junção entre um legalismo judaico com aquilo que nós conhecemos como protognosticismo. Ele vai ganhar corpo depois e nome de gnosticismo posteriormente. Mas já era uma mistura de um protognosticismo com legalismo judaico, culto aos anjos, astros comandando o destino das pessoas. E Paulo, quando escreve a carta à igreja em Colossos, ele vai refutar exatamente este culto aos anjos, vãs filosofias, enfim. Quando nós falamos da igreja odierna, ela tem o seu avanço. Na teologia ela avança muito bem, e claro que tudo aquilo que avança precisa ter um cuidado. Para algumas pessoas isso faz mal, mas ela tem o seu avanço sadio na teologia, ela tem o seu avanço também nas traduções, ela tem o seu avanço também na obra missionária. Contudo, por um outro lado, ela também sofre com o sincretismo, que também aumenta, o pragmatismo, que também aumenta. Nós temos uma igreja que ela já começa a não trazer mais um evangelho legítimo, já um evangelho contaminado em alguns arraiais, algumas inovações, a ênfase mais no entretenimento do que no sola escritura, como hoje, 31 de outubro, a reforma protestante, o lema era exatamente este: sola escritura, e o desdobramento do sola escritura alcança a soteriologia, que é a justificação pela fé. E com a deturpação do evangelho legítimo, já começou a aparecer outros meios, e a salvação somente pela fé em Cristo começa a ter alguns atrativos paralelos, e isso também vai refletir em um lema da reforma, que era a glória exclusiva somente a Deus, só a Deus a glória. E com esses atrativos da igreja, essas inovações, começa-se então agora a culto aos homens. De que maneira culto aos homens? O louvor trazendo o homem no centro. As pregações, elas já não levam mais o pecador à cruz para o arrependimento. Ela coloca o homem que foi no culto precisando de arrependimento, ela coloca este homem em um pedestal com um evangelho egocêntrico. As pessoas saem do culto cheias de si mesmo. Então, da mesma forma que a igreja, em alguns pontos, ela avança, como traduções, acesso à teologia, missões, por um outro lado, em alguns arraiais, há essa regressão. O que nós podemos fazer para combater isto? Pregando Cristo. Então, os sinceros precisam pregar a Cristo. Estamos distante da igreja primitiva? Nós estamos avançando. Nós estamos avançando. A igreja primitiva teve seus problemas também internos, como nós estamos tendo. E como que ela lidou com isto? Com a defesa do evangelho. Aí nós temos carta de Judas, segunda carta de Pedro,
a Epístola de João combatendo o gnosticismo, Paulo em 2 Coríntios combatendo os falsos apóstolos, Paulo aos Gálatas combatendo aqueles que estavam voltando aos rudimentos da lei. E nós temos igrejas hoje que são sinagogas. Em pleno século XXI, tem igreja que tem chofar, candeeiro, arca. Precisamos tirar um pouco de lado a tradição humana e levantar a bandeira do sola escritura. Acredito que assim a igreja ela se harmoniza mais com a igreja primitiva e a proposta que foi. E aí tem um texto muito importante, se me permite. Amém. Fique à vontade. Eu vou pegar aqui no celular até para ganhar mais tempo. Então o Novo Testamento ele já prevê essas tensões assimétricas, né? O crescimento real da igreja, mas por um outro lado também ela regressa em algumas áreas. Por exemplo, Gálatas, carta aos Gálatas, o seu capítulo de número 1, eu vou ler a partir do versículo de número 6 aqui, ó. Admira-me, Paulo falando, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho que vá além do que este que nós temos pregado, então que seja considerado anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vos receberam, então seja anátema. Então percebe que a igreja primitiva, a igreja Galácia, ela foi uma igreja fundada na primeira viagem missionária de Paulo, com Barnabé e com João Marcos. E a igreja dos Gálatas rapidamente já estava perdendo a essência do evangelho e voltando ao legalismo judaico. Então Paulo ele teve que escrever essa carta para combater. O que os pastores, pregadores sérios devem fazer hoje é manter o evangelho legítimo no púlpito. Quando o evangelho legítimo no púlpito ele é pregado como ele é, sem adulteração, sem querer fazer com que esse evangelho renda para outras motivações e outros fins, pode ter certeza que nós teremos igrejas saudáveis e sérias. Amém. E pastor, o senhor falou de um ponto muito interessante, que é basicamente o crescimento da igreja, né? O senhor falou que a igreja avançou em um certo aspecto, mas a gente também vê falhas nessa questão, né? Como é que o senhor avalia uma evolução correta? Porque às vezes a gente fica preso em quantidade. Ainda mais aqui, nesse país, a gente às vezes acha que quantidade é melhor do que qualidade. E isso vai para as igrejas também. E como é que a gente pode crescer de uma forma saudável? De uma forma que engrandece o nome do Senhor? Quando nós falhamos? Interrogação. A resposta é, quando nós falhamos, em que nós estamos falhando? Quando nós falhamos é quando nós substituímos a suficiência de Cristo pelo pragmatismo. É quando nós tiramos Cristo do centro. A igreja de Laodiceia era uma igreja indiferente. Por que indiferente? Rica sou e de nada tenho falta. Eu não vou usar aqui, dizer, olha, a igreja de Laodiceia era uma igreja cheia de pessoas. Nós não temos estas particularidades, essas informações. Hoje, com o nosso prisma, olhando para o cenário, hoje, seja na América, seja no Brasil, uma igreja de Laodiceia hoje no Brasil estaria cheia. Por isso que eu disse na minha primeira fala, nós estamos avançando em quê? Em números. A igreja de Laodiceia hoje estaria lotada. Pode ter certeza que teria o melhor estacionamento. Pode ter certeza que teria suas pulseirinhas, as suas áreas VIPs. Contudo, igreja cheia, mas com pessoas vazias, indiferentes. No entanto, que Cristo não estava dentro da igreja, ele estava na porta. Havia a indústria têxtil, fabricava lã negra em Laodiceia, o melhor colírio, rica, abastada, tinha ouro, mas na porta era como se Cristo estivesse gritando:
Vocês fabricam o melhor colírio, mas vocês estão cegos. Vocês fabricam a lã negra, que era a lã da moda naquele tempo, mas estão nus. Sim. Vocês têm o ouro, mas são pobres. Porque o relatório dos homens é diferente do relatório dos céus. Relatório dos homens, igreja de Laodiceia. Rica sou e de nada tenho falta. Relatório nos céus, pobre, cega e nu. Igreja de Filadélfia. Relatório dos homens, tem pouca força. No céu, não negou o meu nome, mesmo tendo pouca força. Diante de ti, pus uma porta aberta. E se essa porta aberta, como de forma majoritária os comentaristas atestam, que era o avanço missionário, pode ser também uma porta do arrebatamento, não importa. Entre as duas portas, nós temos aí 2 pontos que a igreja de Filadélfia se caracterizava uma igreja pronta para o arrebatamento ou pronta para missões. Ok? A igreja de Esmirna, relatório dos homens na terra, pobre. No céu, rica. Então, onde nós estamos falhando? Quando nós substituímos a suficiência de Cristo, porque Cristo é suficiente. Só a palavra é suficiente. Nós não precisamos de atrativos. A cruz não precisa de adornos. Nós não precisamos decorar a mensagem da cruz, enfeitá-la. A mensagem da cruz tem que ser pregada como ela é. Para ter igrejas saudáveis, mensagens saudáveis em nossos púlpitos. Roger, o que ocorre? E aqui não é uma crítica aos meus irmãos pregadores, ok? Não é uma crítica. Cada pregador ele tem o seu estilo. Eu não posso engessar o outro pregador e querer que ele tenha o meu padrão. Não é isso. Mas eu percebo que os pregadores estão muito preocupados em preencher a proposta a qual foi lhe dada. Por exemplo, quando o pregador vai para um congresso no Brasil, ele tem uma exigência já no coração dele, porque aquele evento, parece-me, que se o pregador não tiver uns cacoetes, uns movimentos carnais, uns enfeites, algumas técnicas, parece que ele não passa no crivo desses congressos. E talvez por querer voltar lá pela agenda, me parece que ele se curva a isso. No final do culto, por exemplo, ele tem que fazer um auê, um barulho. Fazer um apelo gigantesco. Mas ninguém perguntou se o Espírito Santo quer fazer aquilo. Terminou a mensagem, ele é obrigado a fazer o baterista tocar o mais alto, o louvor tem que vir lá em cima, e ele tem que fazer umas técnicas mirabolantes lá para fazer virar alguma coisa. E de repente são somente homens carnais que estão em movimentos. Então o que nós estamos percebendo? Que nós temos muito movimento e pouca palavra. Entende? Sim. Muito entretenimento, pouca palavra. Nós chegamos a substituir o tempo da palavra para gestos, para coreografia. Sim. Essa igreja não vai ser saudável. Eu não digo que as motivações não sejam boas, mas quando você substitui o tempo de exposição das escrituras por grupo de gesto, por coreografia, essa igreja é enferma. Essa igreja é enferma. E aí nós precisamos voltar às escrituras. Verdade. Nós identificamos que o problema gerado na igreja é você trazer muitos entretenimentos para o momento da palavra, para o aprendizado. Você acaba colocando elementos a mais naquilo que é importante, não deveria ter esse inchaço. Como nós podemos evitar, pastor, essa teologia que por vezes ela é uma teologia falida? Como nós podemos evitar essa teologia que não é uma teologia bíblica, não é uma teologia que traz Jesus no centro, não é uma teologia que vai fazer o evangelho de Cristo ser pregado da forma genuína? Primeiro nós precisamos ter líderes que consigam enxergar isso. Líderes que foram tocados pela palavra.
líderes que foram tocados pela palavra, líderes que falam mais de Cristo, da palavra no culto do que dinheiro, que falam mais de Cristo no culto do que conta histórias de ministério, entretenimento para o povo rir. Nós precisamos de líderes sérios, nascidos de novo e que foram tocados pela palavra. Tendo uma liderança sadia, essa liderança ela vai, com certeza, preservar o púlpito sadio, com pregadores espirituais e não carnais, compromissados com as escrituras. A igreja então ela começa a crescer e essa igreja ela começa ela mesma a tampar as brechas para heresias emergentes, para o neopentecostalismo, para a teologia liberal. Essa igreja ela vai passar a não dar mais importância aos movimentos, aos entretenimentos, e essa igreja vai ser mais comprometida aos cultos de ensino, aos cultos de oração. Então acredito que a teologia falida é a teologia que se curva ao mundanismo, ao pragmatismo, ao liberalismo. Qual é a teologia séria? É a teologia doutrinária que une a ortodoxia com a ortodopraxia, que carrega o conhecimento com a piedade, luz na mente, fogo no coração. Se nós conseguirmos manter este equilíbrio, com certeza nós teremos uma igreja séria, sadia e fortalecida. Outro ponto importante e que foi bem preterizado a disciplina na igreja. A disciplina eclesiástica na igreja. Se você ler Hebreus 12, Hebreus 13, o respeito à liderança, mas a disciplina que aparentemente causa tristeza, mas depois um fruto de alegria. Jesus, no capítulo 18 de Mateus, ele fala sobre a disciplina, as fases da disciplina. Tem mais. 1 Coríntios 5, Paulo trata um pecado de forma veemente daquele rapaz que se prostituía com a madrasta, que no momento era a mulher do seu pai. No momento. E Paulo excluiu ele da igreja. Por quê? Porque aquele fermento estava levedando a massa. O pecado de Ananias e Safira foi combatido por Cristo de forma veemente, vieram a óbito. E houve temor, diz o texto. O que nós estamos hoje analisando em nosso contexto geral é de muitos crentes carnais. Nós temos muitos crentes carnais. E esses crentes carnais, hoje eles enxergam o pecado de forma relativa. Enxergam o pecado de forma relativa. E aí, quando nós não levamos o pecado mais a sério, e a disciplina da igreja nós não levamos mais a sério, isso vai refletir nas ordenanças da igreja. Os batizados também já não são mais aqueles que nasceram de novo e foram para o batismo. Já não são aqueles que foram inseridos no corpo de Cristo porque nasceram de novo e são regenerados. E nós não vamos ter também ceia para salvo. Nós vamos ter a ceia preterizada, como nós estamos vendo hoje. Hoje se discute se pode dar ceia para salvo ou não. Nem era para ter essa discussão. Claro que ceia para salvo. Exatamente. Ceia é para quem aceitou a Cristo. A carta à igreja em Corinto é para salvo. Não é para ímpio. Então, nós estamos em um momento delicado, há avanços, voltando na primeira fala. Mas quando a nossa teologia ela é falida, quando essa teologia ela não está em simetria com a piedade, quando a ortodoxia e a ortodopraxia não caminham juntas, quando a nossa teologia ela caminha ao lado do relativismo, e quando a nossa teologia ela não tem a objetividade de trazer o pecador a Cristo, ou fortalecer e encorajar os nossos irmãos em Cristo a permanecer na fé. Sabe quais teólogos hoje são teólogos de sucesso?
Teólogos de Instagram, meu irmão. É verdade. Que pega um vídeo de alguém que corta e fica ali fazendo carinha de doutor. Que na igreja, permita-me, desculpa a expressão, não chuta um gato na igreja dele. Entende? Sim. Não faz nada em prol da igreja. Ao avanço da igreja, ao reino. Não. Carinha de doutor, os papeizinhos do lado lendo, pega um vidinho lá, faz os cortinhos, coloca lá a legendinha, vive disso. Vive atrás de uma câmera e de Instagram. Cortinhos. São os nossos teólogos. Que são respeitados ainda, né? São os nossos teólogos. Teólogos de redes sociais. Claro que nós temos nossos teólogos, sumidades no Brasil sérios, que contribuem com literatura, contribuem com seminário, contribuem na igreja, que é o importante. Exatamente. Esses outros, eles não estão nem aí com a igreja de Jesus. Encorajar crentes, essa teologia alcançar pecadores. Eles estão preocupados com likes, irmão. O nominho deles lá, com mais seguidores. Então essa teologia é falida. Essa teologia é falida. E o que me preocupa é os leigos que seguem e tiram o chapéu e acham que teologia é isso aí. Veja os debates teológicos com temas importantes, com homens sérios debatendo. Nem todos são sérios, eu já participei. Nem todos são sérios. Tem uns que nem deveriam sentar para participar. Mas a vaidade é extrema. Sim. E quando você olha os comentários embaixo, 80% estão se degladiando entre eles. Isso é perceptível o público carnal que acompanha. Nós precisamos revisar algumas coisas. O debate ele é importante, a objetividade é boa, quando aquele que media o debate ou tem a proposta com motivações boas, tem uns com motivações escusas. Eu não estou falando destes. Estou falando daqueles que colocam tema para ser debatido, para o crescimento e o avanço da teologia. Mas dá uma olhada nos comentários. Sim. Geralmente... Carnais. 80% carnais. Exato. Discussões de carnais, que não estão nem preocupados com aquilo que você está falando. Por exemplo, pode ser que agora, tudo que eu esteja falando, de repente tem alguém que nem está ouvindo. Carnais. E esses carnais, eles tomam ceia na nossa igreja. Eles opinam. Então, quando a nossa teologia é falida, quando a objetividade e as intenções dos nossos teólogos também já nascem falidas num coração sujo e um coração não salvo, um coração não piedoso, a nossa teologia ela é falida. E, pastor, sempre que o senhor dá uma resposta é uma aula que enche o nosso coração de alegria, porque é muito conteúdo. Deus abençoe. E a gente falou de uma teologia falida, mas agora a gente queria falar quais são os princípios de uma teologia saudável e bíblica. Porque às vezes a gente está focando só no problema, mas às vezes a gente não busca a resposta. E a gente queria saber do senhor. A teologia bíblica sadia é a teologia com profundidade bíblica, compromissada com as Escrituras, com aquilo que Jesus disse, compromissada em cima dos pilares da nossa cosmovisão: criação, queda, redenção e consumação. Quando a nossa teologia gravita sobre esses pilares são fundamentados nas Escrituras, essa teologia ela é resistente, edificada na doutrina dos apóstolos. Quando nós temos uma teologia sadia sobre a doutrina dos apóstolos, confirmada com as Escrituras, com aquilo que Deus disse, a palavra de Deus inerrante, inspirada, infalível, inexorável, irrefragável. Essa teologia, as suas ramificações vai alcançar membros da igreja que vão passar mais tempo orando. Porque a teologia sadia, ela apaga o fogo, sim, o fogo estranho. Amém. Mas ela aquece no coração do salvo o desejo de conhecer mais a Deus. E aí ele quer orar mais. Ele quer ter mais comunhão com os irmãos.
quando eles se reúnem após o culto, eles vão gastar mais tempo falando da Bíblia e não de piadas sujas. Eles vão passar mais tempo em comunhão, sensíveis a Deus. Isso vai refletir no partir do pão. A igreja primitiva, ela crescia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, louvando com alegria. Essas coisas só acontecem quando a nossa teologia está enraizada nas Escrituras. Uma teologia enraizada nas Escrituras geram teólogos piedosos, teólogos que choram. Nossos teólogos precisam chorar. Aquela fisionomia de doutor para impressionar homens, com aquelas vaidades, tudo isso é esterco. Tudo isso não leva ninguém a nada. As vaidades humanas na teologia humana, com o ego aflorado, vencendo oponentes. Essa teologia não é essa que nós estamos falando. Teólogos que choram no púlpito, sejam pentecostais, sejam reformados. Teólogos compromissados com as Escrituras, com sola Escritura. Que a glória seja dada a Deus. Que os nossos sermões, depois das mensagens pregadas, nossos sermões, eles causam tristeza no coração do pecador, tristeza com o pecado dele. E que a igreja venha a sair glorificando a Deus. Essa é a teologia séria que nós precisamos. Amém. Se teólogos chorar, se eles estiverem sensíveis à voz de Deus, a nossa igreja vai adorar somente a Deus. Vai passar a deixar de ser seguidores de homens. E passar a ser seguidores de Jesus. Tem uma frase até que fala sobre que a verdadeira teologia te deixa de joelhos. Exatamente. E é sobre esta que nós estamos falando. Exato. Amém. Meus irmãos, vocês que estão assistindo, compartilhe o link, deixe o like. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo rico em conhecimento. Amém? Pastor, mudando um pouco de assunto, nós sabemos que o senhor é mestre em escatologia, sabemos que o senhor tem falado bastante, escreveu 2 livros muito ricos. Recomendo vocês, inclusive, a lerem os livros do pastor Juliano Fraga. Uma perguntinha voltada para esse assunto. O atual momento da nossa igreja, e quando eu falo da nossa igreja, eu falo de uma igreja da sua totalidade. Uma igreja brasileira, uma igreja americana. Esse atual momento, ele está nos preparando para a volta de Cristo, para o Apocalipse, para aquilo que o Senhor já havia prometido nas Escrituras? Como eu tenho uma visão pré-tribulacionista, e fica muito claro que o pré-tribulacionista ele não aguarda sinais. A volta de Cristo para nós, que o arrebatamento ele é iminente. O que ocorre, que fique claro aqui, o que me levou ao pré-tribulacionismo é o meu sistema de interpretação. Como eu tenho um sistema de interpretação que está enraizado no dispensacionalismo, que é a interpretação histórica, gramática, literal, então eu tenho essa distinção entre Israel e igreja. Então, com essa distinção, eu não consigo harmonizar sinais. Contudo, com aquilo que nós temos de informações textuais sobre o período tribulacional, o que eu vejo hoje na geopolítica, no mundo em que estamos vivendo, é que o cenário está pronto. Então, com isso, a volta de Cristo para nós, que é o arrebatamento, a qualquer momento pode acontecer. O cenário está todo pronto. Para aqueles que são pós-tribulacionistas, nossos irmãos, que eles esperam ainda a manifestação do anticristo, existem sinais, até em Mateus 24, nós temos sinais. Para o pós-tribulacionismo, haverá ainda os selos, a abertura dos selos, as trombetas, as taças,
Esses sinais ainda, eles estão em seu desdobramento. Eles terão que acontecer. Mas seja pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, o cenário está pronto. O que o pós-tribulacionista tem que esperar é o anticristo. Então tem que surgir o filho da perdição, o homem do pecado, porque para o pós-tribulacionismo a igreja ela vai se deparar com o anticristo, e o anticristo ele vai assinar um tratado de paz com Israel por uma semana, totaliza 7 anos. Não tem como fugir dos 7 anos. Alguma escola de interpretação que queira fugir é muito difícil, a não ser que seja um historicista, por exemplo, ou até um preterista, né? Agora, um pós-tribulacionista, não amilenista, mas futurista, no tocante ao pré-milenismo, que entende o milênio literal, quando ele enxerga o Apocalipse do capítulo 6 ao 18 como tribulação, as 2 testemunhas profetizam por 3 anos e meio. A mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que foge para o deserto por tempo, tempos e metade de um tempo, tempos, 2 anos, tempo, 1 ano, metade de um tempo, 6 meses. Isso está em Daniel 12. 3 anos e meio. 42 meses, 3 anos e meio, o templo vai passar por um sacrilégio de uma grande tribulação intensa pelo anticristo. 3 anos e meio mais 3 anos e meio, não precisa nem ser um Pitágoras, né? Não foi nenhuma igreja que inventou isso. Foi João que lute com ele. Então, totaliza 7 anos de tribulação. Então, o pós-tribulacionismo, ele tem esses 7 anos ainda, tem a manifestação do anticristo, e após Israel estar encurralado no Vale de Meguido, todo aquele desdobramento que os irmãos conhecem, então tem a volta de Cristo, onde todo olho verá, e para o pós, o arrebatamento. Para o pré-ira, ele ainda participa também da tribulação, um pouco mais do que o meso e o mid tribulacionista. Sim. Mas todas estas escolas que aguardam a volta de Cristo, eles entendem que o cenário que nós vivemos hoje já é um cenário todo pronto e preparado. Não faltaria nada. Mas já no tempo de Paulo, João, filhinhos, é chegada a última hora. No tempo de João já havia expectativa. Nos pais da igreja já havia uma expectativa, acredito eu, iminente, ainda que tem alguns que têm outra leitura nos pais da igreja. O Paulo, ele aguardava já o arrebatamento em seu tempo. A igreja precisa aguardar. Mas com tudo isso que nós estamos vivendo hoje, vou lhe dar um exemplo. Imagine alguém no século IV, século V, século VI, lendo Apocalipse 13, marca da besta. Como isso vai acontecer? Hoje, a marca da besta, o caragma, né, uma marca real na mão, na testa, que pode comprar, vender, hoje é muito tranquilo isso. Exato. Ainda mais para vocês aqui na América, é muito mais desenvolvido aqui o mundo, a tecnologia. Hoje isso é algo natural, no século IV. Como que isso vai acontecer? Hoje tudo que você lê está aí. Então acredita-se que a volta de Cristo, para nós pré-tribulacionista, é iminente. Acredito que iminência para um pós-tribulacionista é um pouco mais difícil lidar com isso, mas tudo bem. Mas independente de escolas, o cenário está pronto. Amém. E pastor, a gente chega num ponto agora, já mudando um pouco, entre aspas, né? Mas como a teologia tem afetado os nossos cultos? Porque a gente tem visto cada vez mais, não sei se o senhor já pregou muitos em cultos de jovens, mais congressos, né? Com certeza. Mas a gente tem visto cada vez mais os jovens dispersos, olhando para as mídias sociais como se fosse algo que desse salvação para eles. Eu falo com propriedade porque eu sou jovem e eu vejo muito isso acontecendo, mas não só com jovens. Eu vejo com muitas pessoas que estão fora da igreja, mas pertencem a um culto, né? Estão ali no culto, mas fora a mente e o coração. Então, essa minha pergunta, ela fala como o senhor acha que essa tecnologia que a gente tem hoje no mundo está afetando a gente a adorar a Deus, a entregar e depositar um culto verdadeiro ao Senhor. O avanço tecnológico, sabendo usar, ele é bom. Uhum. O canal aqui, no podcast Os Bereanos, neste momento, certo é que pessoas estão sendo edificadas. Amém. Por um outro lado,
Hoje, o Arthur e Roger, nós temos jovens e adolescentes. Eu sei disso porque eu tenho minhas redes sociais, eles mandam mensagens após o culto. Eles têm um desejo muito bom de ser pregadores, enfim. A minha preocupação é as motivações que estão levando todos eles a quererem ser pregadores. E aí, o desejo é bom, mas o processo que eles deveriam passar, e esse processo é tempo com Deus, escritura, igreja, o discipulado com o pastor deles. Com o avanço das redes sociais, hoje o jovem na igreja ele tem 6 pastores. Ele tem o da congregação a qual ele congrega, mas ele tem 4 ou 5 que pastoreia ele por redes sociais. Sim. E tem mais ainda. Eles querem encurtar o processo, discipulado, tempo com Deus, nas escrituras de oração, através das redes sociais. Cortes de vídeos. Sim. Então, alguns até contratam pessoas para impulsionar no afã do ministério ser reconhecido. E aí isso perde raízes. É um ministério aventureiro. É um ministério que as coisas vão acontecer precocemente. E a aprovação deste ministério está em curtidas, compartilhamentos. As frustrações também estão em torno disso. Então este irmão nosso em Cristo, ele não tem raiz. Ele não tem uma estrutura espiritual saudável. O seu ministério é regido pelas redes sociais. E a aprovação está em aplausos, curtidas, comentários, enfim. Esses irmãos, eles também estudam só por rede social. Então é comum hoje você ver a pessoa ser formada por rede social e aí ele é teólogo de rede social. Ele virou teólogo assistindo o vídeo. E aí ele quer colocar o irmão que estudou, que está ali se empenhando como professor de escola bíblica, ele quer colocar na parede. No culto, por exemplo, agora ele é exigente, porque ele tem 6 pastores. Sim. 4 é pregadores, e 1 é o pastor dele, e aí ele começa agora a avaliar a pregação no culto do domingo. Agora ele senta para avaliar, ele não glorifica mais a Deus, ele já não quer mais ser edificado. Agora é ele que comanda como tem que ser a pregação. Depois do culto, ele é o crítico, ele procura pessoas para falar mal da mensagem. Este irmão, ele infelizmente, ele está falido espiritualmente. Pior, ele ainda pode levar outras pessoas para falência. Com certeza ele vai fazer isso. Porque ele vai lá... Os incautos, os mais novos. E hoje está muito difícil pastorear. Ser pastor de igreja está muito difícil. Por quê? Nós temos hoje membros da igreja, como eu disse, com vários pastores. O que o pastor dele fala, ele consulta um pastor reformado, ele consulta o pentecostal, aí aquilo que ele acredita que agora ele confronta a igreja dele, que tem aquela doutrina que está lá há 100 anos, há 80 anos, há 50 anos, e ele quer agora mudar toda a igreja, ele quer fazer do jeito dele, porque agora tem uma mentoria de um pastor que tem uma estratégia para crescimento de igreja. Só que o pastor desse irmão, que agora aprendeu a nova estratégia para o crescimento da igreja, é um pastor que passou a vida toda orando. Tem experiência com Cristo. Meditando nas escrituras. Vencendo dia após dia para o crescimento da igreja, para ganhar alma. Mas agora ele descobriu, de um dia para a noite, uma mentoria. E o pastor dele agora está atrasado. Ele sabe tudo. E aí ele começa a minar a igreja com isso. Montar grupos na igreja. Enfim, são dias delicados, tempos difíceis. E o avanço da rede social, por um lado, é muito bom. Nós temos acesso a muitas coisas. Também tem como o evangelismo, missões, as coisas acontecer. Por um outro lado, tem os novos pregadores midiáticos.
Eles querem encurtar, por exemplo, o Reels de 1 minuto. É a mensagem. Agora tem pessoas que não aguentam ficar 1 hora na igreja de exposição bíblica. Ele está acostumado com o Reels de 1 minuto. E o Reels de 1 minuto, nenhum pregador vai colocar a parte que ele errou. Que ele gaguejou um pouquinho. A parte que ele falou abobrinha. Não vai. A parte que ele trocou Jeremias pelo Ezequiel. A parte que não virou. Ele vai pegar o ápice. Ele corta e põe um fundinho, toda aquela estratégia. Legal, glória a Deus. Alguém vai ser alcançado. Só que o ministério não é isso. Exato. Isso é só um adendo, mas o ministério não é isso. E hoje os ministérios estão sendo isso. Por exemplo, eu conheci um irmão, piedoso esse irmão. Ele tem muita gente nas redes sociais. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Conversando com ele queria ir no programa. Tá. Congrega onde? Agora estou sem congregar. Tá, mas você congregava onde? A igreja que ele congregava, doutrinariamente, é um fracasso. Uau. Mas ele é o expert em doutrina na rede social. E ele sabe tudo de igreja, de pregações. Sabe tudo. Ele pega pregações, ele coloca lá como tem que ser, como que a sua igreja tem que ser, como o pastor da igreja tem que ser. Ele nunca deu ceia para ninguém. Ele nunca pegou na mão do irmão na igreja, precisando de oração, e foi orar com o irmão. Nunca fez uma visita. Não, ele não sabe o que é isso. Visita, ele não sabe o que é isso. Ele é um engomadinho atrás de uma câmera, com o ar-condicionado ligado. Ele acha que isso é ministério. E conversando com ele, eu percebi, ele acha que isso é ministério. E as pessoas medem ministério hoje por número de seguidores. Sim. Infelizmente. Uau! É verdade. Mas tem pastores nossos que não tem tanto conhecimento, não tem tanta teologia. Mas agora, irmão, estão dentro de um barquinho, cruzando um rio para levar ceia numa aldeia, fazendo uma obra. E esses camaradas, de um dia para noite, no ar-condicionado, vão dar mentoria para os membros da igreja desse pastor. Então, é preocupante. Sim. É preocupante. Que Deus tenha misericórdia de nós, Amém. e da igreja no Brasil e no mundo. Amém. O senhor falou sobre o crescimento da igreja. Nós sabemos que o nosso objetivo é ganhar almas para o reino. Nós precisamos povoar a igreja, tirar pessoas do mundo. Agora nós confrontamos esse pensamento com a mania de querer crescer rápido. As pessoas não querem mais passar processos. Na sua opinião, pastor, o que é mais importante para uma igreja? Que essa igreja ela cresça instantaneamente, com uma teologia não muito confiável, com alguns eventos que as pessoas acabam trazendo muita carnalização para dentro das igrejas, ou um crescimento gradativo, saudável, porque o nosso objetivo é crescer. Em momento nenhum nós podemos impedir a igreja de crescer, mas o que fazer quando a igreja ela cresce de uma maneira muito rápida e essa igreja ela não se torna firme nas escrituras? O que é mais importante, essa igreja ou uma igreja que ela cresce gradativamente? Com certeza, gradativamente. O crescimento rápido de uma igreja, isso não significa que porque cresceu rápido, ela se destoou das escrituras. Mas na pergunta que você me fez, Arthur, muito boa, aquela igreja que cresce gradativamente, com maturidade discipular, com ministros que também cresceram gradativamente, no tempo certo, essa igreja ela é saudável, ela tem a sua maturidade espiritual, ela consegue discernir quando o alimento é bíblico ou não. Essa igreja, ela mesmo, ela consegue trazer o que é bom e o que não é, o que vai fazer mal a ela ou não. E essa igreja é uma igreja missionária.
evangelística. Então, agora, igrejas que crescem com atrativos e métodos rápidos, essa igreja também ela se desfaz rapidamente. Essa igreja é como um ônibus. Entra em algumas comunidades que se destacaram com pastores midiáticos, que nunca foram pastoreados por ninguém, e que cresceram só por conta dos seus atrativos e não pelas escrituras. Se você for num culto dele hoje e voltar daqui 2 anos, é outra igreja. Se você voltar daqui 4 meses, é outra igreja. Os membros não ficam, são rotativos. Se você for numa igreja séria, bíblica, se você for lá hoje, aquele grupo de jovens, se você voltar 10 anos, alguns jovens ali são presbíteros e pastores. Aquela igreja estará lá ainda, os mesmos membros. E isso tem um texto aqui, muito importante, Efésios. Quando a igreja cresce, como bem colocou Arthur, de forma gradativa, Arthur, ela tem uma objetividade, que é, ele mesmo, Jesus, concebeu uns para, aí é os ministérios que nós conhecemos, dons ministeriais, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Com vistas. Para que tem ministros? Se esses ministros são midiáticos, o aperfeiçoamento dos santos que dependem desses ministros, esses que dependem desses ministros para crescerem com maturidade, se os próprios ministros não cresceram com maturidade, esses não podem ser aperfeiçoados por esses ministros. Exatamente. Também serão crentes mimados. Tem igreja que é mimada. Quando que a igreja é mimada? Se você não der oportunidade para o grupo do louvor, eles fazem protesto. Sai da igreja. Se aquele culto, eu preciso dar mais tempo para a palavra, e o departamento X não teve oportunidade, meu amigo, é um problema na semana para o pastor. São meninos na fé, são mimadinhos. Sim. Se aquela família que tem uma cantora naquela família, e aquela família é dizimista, oferta, se a cantora da família não tiver oportunidade para louvar no culto e na hora da oferta, eles boicotam até na oferta. No dízimo, no mês, é verdade. Ameaçam o pastor que vão sair da igreja. Por quê? São crentes mimados. O que você faz com criança quando chora? A mãe dá o celular, para de chorar. Dá a chupeta, para de chorar. Na igreja, crentes mimados, você tem que dar oportunidade. E o pastor fica refém da igreja. Ele fica na mão da igreja. Quem manda é a família X. Quem manda é o departamento tal. Agora, quando a igreja cresce com ministros maduros, o aperfeiçoamento daqueles que são afetados por ministros maduros, é uma igreja que vai crescer com maturidade. Olha para que servem os ministérios na igreja. No aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para o outro e levados por qualquer vento de doutrina ou por artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Só Efésios 4, do 11 ao 16, já é o podcast, já valeu. Todas as perguntas, se colocar aqui nesse pacote, já está resolvido. Ministros maduros, sérios, fazem com que os santos cresçam com maturidade, cheguem ao aperfeiçoamento e à unidade da fé do corpo de Cristo, não como mais meninos. O que mais se tem na igreja é meninos. Sim. Levados por vento de doutrina. Hoje o irmãozinho vai na igreja, com todo respeito, irmãozinho, ele vai na igreja hoje, eu creio que o fogo é o Espírito. Ele assistiu 2 vídeos no YouTube, meu irmão. Semana que vem o fogo é o juízo. Semana que vem ele está no púlpito falando que os dons acabaram. Por quê? Porque ele assistiu um irmão lá no ar-condicionado, fazendo vídeo lá no escritório dele, falou que os dons cessaram. Você tem um texto, irmão? Não, não tem um texto. Não tem texto, não. Gostei do vídeo. Eu gostei do vídeo, ele me convenceu, tá bom. Passa 3 meses e ele está falando em línguas estranhas no culto. É levado por vento de doutrina.
é uma igreja que não é enraizada nas escrituras, não tem maturidade dos ministros, e ela não tem unidade na fé. São meninos levados por ventos de doutrinas. Eles não sabem o que eles querem. É um assunto... Aqui nos Estados Unidos não tem isso, né? Só no Brasil. Sim, pastor. Quem dera. Mas, falando sobre isso também, a gente chega num ponto, para essas pessoas, talvez alguém que está assistindo a live agora, talvez alguém que vai assistir a live, está numa igreja dessa. Uma igreja que tem meninos, uma igreja que é liderada por meninos, uma igreja que tem uma teologia falida. Como é que a gente faz para sair dessa igreja, mas sair tranquilo ainda? Porque, querendo ou não, a gente ainda está buscando unidade, a gente está buscando comunhão com os outros. Então, sair de uma forma errada, às vezes comentando depois sobre a igreja, comentando sobre a liderança, pode não ser uma maneira correta de sair. Então, como é que a gente sairia de uma maneira onde Cristo seria louvado e a gente poderia crescer ainda na fé? Não existe igrejas perfeitas. Uhum. Por quê? Porque todos em Adão pecam. Salvos em Cristo, participantes de uma nova natureza na regeneração, justificados pela fé, ponto. Mas nós não temos igrejas perfeitas. Agora, o que me preocupa, e se essa é a igreja que você congrega, fuja dela. Qual igreja que você precisa fugir dela? Se essa igreja não fala de Jesus, fala de dinheiro só, fuja dela. Se essa igreja tem um outro meio de salvação além de Cristo, fuja dela. Aqui é Cristo e o sábado, fuja. Aqui para ser salvo é Cristo e a organização, fuja. Justificação pela fé em Cristo. Só Cristo salva. Amém. Se você está numa igreja que não prega arrependimento, pecado, santidade, que não prega o evangelho, fuja. Mas eu estou numa igreja que tem alguns problemas, precisamos ter maturidade também. Orar pelos nossos irmãos. Se você tem acesso à liderança, e é difícil, né, ter pastor humilde, né, ao ponto de seguir o conselho do Jetro, né, como Moisés seguiu. Imagina Moisés, responsável pelos sinais, 10 sinais que aconteceram ali no Egito. Imagina um velhinho chegando no Moisés e não é bom o que você está fazendo. Imagina se fosse hoje. Nossa. Um pastor presidente ouvindo do Jetro, não é bom o que você está fazendo. Meu amigo, 10 sinais no Egito foram por intermédio da minha pessoa. Tem mais. Sou pastor de quase 2 milhões aqui. Exatamente. O senhor veio falar para mim que o que eu estou fazendo não é bom? E o Moisés, muito humilde, separou homens de verdade, homens capazes, tementes, seguindo o conselho de Jetro, e isso fez com que Moisés não se desfalecesse no deserto. Bom, se tem uma liderança acessível que está pecando em alguns pontos, por exemplo, a palavra da minha igreja é só 25 minutos, mas os gestos é 10, e a coreografia é 10 também, e o louvor 2 horas. Se você tem acesso ao pastor, vamos colocar mais tempo para a palavra, para a pregação. Tem coisas que você vai orando, você vai fazendo a diferença. Agora o que me preocupa é igrejas que tiraram Cristo, colocaram outros meios de salvação, igrejas que os louvores são para homens, que a pregação é coach, é autoajuda, é para homens, fuja dessa igreja. Ao contrário, se a sua igreja, se ela é pequena ou não, se tem cadeiras almofadadas ou não, se ela é de luxo ou não, se tem telão ou não, se ela é bíblica, fique nessa igreja. Amém. Se ela tem comunhão, fique nessa igreja. Se participa da ceia, salvo, se a igreja prega as escrituras, essa igreja ela é sadia. Fique nessa igreja. Amém. Amém. O senhor, pastor, que tem pregado aí mundo afora, nós congregamos na igreja aqui nos Estados Unidos. Para o senhor, qual a diferença, se nós formos comparar, fazer um comparativo entre a igreja cristã brasileira e a igreja americana? O senhor que tem acesso às duas maneiras de igreja, as duas diferentes de igreja. Eu não digo Brasil e Estados Unidos,
Porque no Brasil nós temos estados, né? O Brasil é muito grande. Então você já tem essa diferença nos cultos entre os estados. Tem estado que eu prego que no hino da harpa os irmãos já estão fervorosos. Mas este fervor, ele é visível externamente. Sim. Tem estado que eu prego e os irmãos ficam assim, o culto todo, a mensagem toda. E aí eles choram. Mas não tem aquele glória a Deus alto. Sim. No início, quando eu conheci esses estados assim, eu falei, meu Deus, minha mensagem deve estar muito ruim, né? Eu estava pregando a Bíblia, então, coração tranquilo, mas sei lá, não foi o dia, né? Não foi a noite. Sim. Aí terminou a mensagem, os irmãos, pastor, que palavra. Aí eu olhei e falei, meu Deus, a vontade que tinha de falar, não pareceu não. É cultural. Tem irmão que ouve, presta atenção, chora. Outros prestam atenção. Tem igrejas que são mais fervorosas. O norte e o nordeste do Brasil. Amo pregar no norte e nordeste do Brasil, amo. É uma atmosfera assim. Outros lugares tem um fervor mais interno. Então quando eu venho para a América, por exemplo, e tem algumas igrejas que têm esse fervor. Quando você pergunta para o pastor, depois do culto ali na mesa, pastor, olha, a nossa igreja aqui, 50% é do estado tal do Brasil. Então isso influencia também a igreja local aqui na América. Então não dá para falar assim, América-Brasil, agora. É claro que quem veio para a América, ele veio para trabalhar. E ele trabalha muito. Ele trabalha muito. Ele tem menos tempo para a igreja. Isso, se ele não tomar cuidado, isso pode refletir na sua vida espiritual. E se isso acontecer, os cultos serão mais frios. O irmão está ali no culto, ele já está pensando amanhã no dólar, entende? Porque Europa, o euro, América, dólar, o mamão é terrível. Sim. Vocês sabem disso. Sim. Vocês sabem o que eu estou falando. certeza. Estou tentando aqui ser o mais ético possível. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, quando a liderança é séria, a liderança sempre está cobrando, né? E os membros estão se policiando. Mas em alguns lugares que eu estive, uma frieza. Mas porque parece que os irmãos não estavam no culto. Eles estavam em outro lugar. E isso não foi uma ou duas vezes. Foram várias vezes. Mas porque o coração já está em outro lugar. O mamão foi chamado de Senhor na Bíblia. Então, é complicado. Mas acredito que isso é mais cultural. Eu não vejo muita diferença pregando no Brasil e na América, não. Porque eu já estou acostumado a pregar em alguns estados e ter essa divergência cultural. Mas assim como no Brasil, aqui tem igrejas que são mais fervorosas e outras não. Outras menos. Outras menos. E aí depende, se a igreja foi afetada por membros que se deixaram levar até por conta do trabalho e deixaram a espiritualidade de lado, isso vai refletir nos cultos. Sim. E, pastor, a gente está no contexto americano, claro, e eu me converti aqui, me converti na América, e eu vim aqui pela motivação da minha mãe. Minha mãe e meus pais, eles vieram aqui justamente porque a gente queria ter uma vida melhor. E, às vezes, a gente, como o senhor falou, às vezes a gente coloca isso num ponto tão crucial das nossas vidas que isso atrapalha também a nossa comunhão, o nosso culto. E qual que é, na sua opinião, o maior erro da igreja brasileira que se encontra aqui? Porque a gente vê essa questão sobre o dinheiro, a gente vê essa questão que as pessoas estão cada vez mais frias, e tem muitas pessoas que falam assim, mas no tempo do Brasil eu fazia, no tempo do Brasil eu era assim, mas aqui já não é. Porque no tempo do Brasil, às vezes ele ia pro culto de ônibus, de a pé. No Brasil, às vezes ele não tinha as condições que ele tem aqui. Hoje ele tem. E aí ele não é mais dependente de Deus.
E aí que tá o erro. Quando você não é mais dependente de Deus, Deus já não é mais o centro. Quando o cristianismo se perdeu na Europa? Quando tiraram a fé e colocaram a razão. Quando colocou a razão no lugar da fé, colocaram Deus escanteio na Europa. Quando Deus saiu do centro, o dinheiro entrou no centro. O racionalismo entrou no centro. Quando o racionalismo entrou no centro e Deus foi colocado de escanteio, a Europa hoje é fria, com maior índice de suicídio e de muitas coisas mais. Crise moral. E isso implica em todas as áreas. Família, enfim. O contexto americano é diferente do europeu. Mas a chama, não vou dizer pentecostal, a chama do evangelho no coração desses que, no Brasil você era mais dependente de Deus. Quando nós deixamos o principal, que é o foco missionário, aí nós perdemos a vitalidade espiritual. Quando que a igreja brasileira na América ela se perde? Ela se perde quando ela desfocou e desconfigurou o principal dela, que é missões. Se você perguntar, a maioria dos irmãos vieram com um desejo missionário. Sim. Mas aqui, quando chegaram, deixaram missões de lado, já não são mais dependentes de Deus e agora estão enriquecendo e tentando mandar lá para o Brasil e comprar coisas. Isso é errado? Não é errado você trabalhar, ter seu dinheiro, investir. Isso é muito bom. Mas quando você coloca Deus de lado, isso vai refletir no quê? Descaracterização missionária, perdeu foco, a chama apagou. E nos cultos, você ouve a palavra, já não tem mais aquele coração aberto para a palavra. Você já não sente mais a presença de Deus no louvor. E aí isso reflete nos cultos. Enfim, é onde acho que a igreja brasileira ela se perde. Quando nossos irmãos que vieram para cá com foco missionário se perderam por conta do dinheiro, por conta do dólar, na Europa por conta do euro. Quando isso ocupou o centro. Não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que não tem que trabalhar aqui. Sim. Com certeza tem. Mas se você tira o Deus do centro e colocou essas coisas no centro, tirando Deus do centro, isso vai refletir na sua vida espiritual, e refletindo na vida espiritual, vai refletir na sua missão. A obra missionária, que era o foco, desfocou, desconfigurou. É isso. Perdeu o foco missionário, a igreja perdeu a sua identidade. A identidade da igreja é missões. Antes de Jesus subir e de por todo mundo pregar o evangelho e de fazer discípulos. Meus irmãos, estamos caminhando para o final, mas eu gostaria aqui de deixar a última pergunta para o pastor. Nós falamos de muitos problemas durante esse podcast, falamos de muitos defeitos que têm ocorrido dentro da igreja. Mas, pastor, como nós, como verdadeiros cristãos, comprometidos com a palavra, comprometidos com o Evangelho de Cristo, comprometidos com Cristo, como nós podemos ser luz para essas igrejas que não estão indo para o caminho certo? Como nós podemos mostrar para elas a verdadeira teologia para aqueles que estão cegos? Curto e breve. Quando nós estamos compromissados com as Escrituras. Aleluia. Se nossa vida for regida pelas Escrituras, nós não perderemos as nossas duas características, que é sal e luz. Qual a finalidade do sal? Salgar. Sal é colocado embaixo ou em cima? Em cima. Ok. Luz. Você esconde debaixo ou coloca em cima?
Sim. Qual a função da luz? Clarear. Qual a função do sal? Salgar. Se perdeu a função, é pisado pelos homens. Não foi isso que Jesus disse? Então o lugar é embaixo. Se é embaixo, perdeu o propósito. Perdeu a função. A funcionalidade do sal é em cima, salgar. Quando você perde a função, você vai para baixo. Pisado pelos homens. Você é só mais um na multidão. Se você tem a função de acender e clarear, e você não faz, seu lugar é embaixo. Quando nós vamos ser sal e luz? Quando nós cumprimos aquilo a qual fomos chamados. Só cumpre aquilo que foi chamado quem entende de onde veio, quem é, para onde vai. Vou melhorar. Origem, identidade e destino. Antes de Jesus servir, a maior virtude do cristão é servir. Se você serve como sal, é em cima. Se você serve como luz, é em cima. Se você não serve, perdeu o propósito. É embaixo. Onde eu quero chegar? A virtude do cristão é servir. Como luz, como sal. Antes de Jesus tirar o vestido, pegar a toalha e a bacia, João 13, o que Jesus disse? Eu vim do Pai. E o Pai colocou todas as coisas em minhas mãos e eu vou para o Pai. Aí ele pega o vestido, tira, toalha, bacia e serve. Foi em vão que ele disse isso? Não. Antes de servir, ele disse, eu vim do Pai. Eu sei a minha identidade. Eu sei a minha origem. Ele colocou todas as coisas em minhas mãos. Eu sei o meu propósito. E eu vou para o Pai. Meu lugar não é aqui, eu sei o meu destino. Quando você sabe que você veio do Pai, origem, que Ele colocou as coisas em suas mãos, a sua identidade você não perde. E quando você sabe para onde você vai, tu serve. Quando tu serve e é sal e luz, você não precisa nem exigir muito dos outros. Quando eles olham em você, eles falam, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Glória a Deus. Se é bereano, é isso aí. Aleluia. Aleluia. Romanos 11:36, né, pastor? É isso aí. Aleluia. É tudo por Ele, né? Tudo por Glória a ele. Deus. Então, a gente chegou também numa parte agora, já tá no final da live, e agora a gente vai falar sobre o parceiro da nossa live, um dos nossos parceiros do podcast, que está nos ajudando a continuar aqui com esse projeto que veio do coração do Senhor, que veio para nós, graças a Deus, para que a gente anunciasse mais a palavra do Senhor, pregasse também através dos irmãos que a gente convida, Glória que a foi Deus. uma bênção, foi uma aula que eu vou levar com certeza para minha vida, porque às vezes a gente acaba se misturando em lugares que a gente não deveria. Então, foi uma aula que eu creio que se você escutou, se você guardou, você vai levar e vai ter grandes ensinamentos para sua vida. O nosso patrocinador se chama Glorificai, é uma livraria cristã, onde ela está localizada aqui em Denver mesmo. Se você mora na região de Canérica, talvez você conheça, talvez não, mas é uma livraria onde a gente conhece mais, a gente tem muitas oportunidades de livros cristãos. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não era cristão, mas quando eu me converti, eu criei um hábito de leitura, porque eu acho que todos nós cristãos temos que ter esse hábito, porque Deus se revelou através das Escrituras, através da Bíblia. Então eu acho que a gente deveria ler mais. Então eu fiquei procurando algum lugar, mas eu não consegui encontrar. E até que a líder dos jovens da nossa igreja, Renata, ela me apresentou essa livraria, onde o pastor Onofre, ele que comanda, e é uma bênção, me ajudou muito, tem me ajudado muito, e ele decidiu abençoar aqui esse projeto que a gente está trazendo mais. Então, eu agradeço grandemente ao pastor Onofre, a livraria Glorificai. Se você está por perto aqui, tem envio para todos os Estados Unidos, ok? Se você precisar, você pode ir lá no site também, e que você vai conseguir encontrar diversos conteúdos interessantíssimos que vai fazer você se aproximar mais de Cristo e com certeza criar mais um conteúdo maior, um repertório maior. Então, eu creio que vai ser bênção na vida dos irmãos. Se vocês tiverem oportunidade, comprem na livraria e que Deus abençoe grandemente o ministério e a vida de cada um dos irmãos. Então, a livraria Glorificai. Glorificai. Então, qualquer pessoa que está nos Estados Unidos e quer se aprofundar nas Escrituras, quer ter ferramentas, material para pregar, para conhecer mais, livraria Glorificai, então. Exato. Que bom, glória Vai a Deus lá, por isso. que com certeza o seu ministério vai ser Glória muito a Deus. bem Eles abençoado. enviam para todos os Estados Unidos, viu, gente? Muito bom, glória a Deus por isso. Gostaria também de fazer os meus agradecimentos a todos aqueles que, de forma anônima, contribuíram, colaboraram, deram apoio,
Agradecer também ao espaço, né? A Igreja Presbiteriana aqui de Denver, a Congregação Cristã Presbiteriana de Denver, que fez esse projeto. Olha que cenário lindo, gente. Olha que cenário. E eles disseram que isso é improvisado. Então no próximo nós teremos um cenário mais bonito ainda. E fora a equipe também, que tem nos ajudado também. Exatamente. Obrigado, um agradecimento de coração a todos vocês. Pastor, foi uma honra imensa estar aqui com o senhor nesse bate-papo. O senhor chegou hoje, deve estar cansado, então nós vamos te liberar. Mas assim, foi um prazer, uma honra. Esse dia estará guardado no meu coração e na minha memória. Foi uma aula, saio daqui melhor do que eu entrei e com um aprendizado muito grande. Foi muito prazeroso. Espero, na próxima vez que o senhor retornar, o senhor está aqui conosco novamente. Nós iremos nos preparar, porque da próxima nós queremos falar sobre escatologia. Glória a Deus. Vai precisar de um tempinho disso. Vai. Verdade. Mas, sim, muito obrigado pela participação. A gente abriu o podcast com alguém que eu admiro muito, desde que conheci o Ministério do Senhor. Eu estava ontem e hoje escutando também testemunho seu, algumas pregações, e eu fui muito edificado também. Que bom, Roger. Então foi um prazer enorme ter o senhor aqui conosco. Eu espero que volte mais vezes. E Deus abençoe grandemente a sua vida, Amém. o seu ministério. Feliz aqui pela oportunidade, pelo podcast Bereanos, que cresça, que alcance muito mais pessoas. Roger, Arthur, Deus abençoe pelo convite. Amém. Tá? Honrado pelo carinho. E no final do mês de novembro, eu estou novamente aqui na cidade. De repente, Aleluia. vocês me buscam e a gente vem gravar mais um, né? Falando de escatologia, já com uma data agendada, e vai ser muito bom. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Pastor, nós que agradecemos. E não poderia deixar de falar também, né? O meu irmão também, ele é um patrocinador do nosso podcast com a empresa dele, a Donai Express. Vai o nosso agradecimento também. Muito obrigado pela confiança. E ao pastor Júlio Leal, nosso pastor presidente. Foi ele que fez a ponte para o pastor Juliano estar aqui. Verdade. Então, assim, vai o nosso agradecimento ao pastor Júlio, à pastora Valéria e todos vocês que estão embarcando conosco nesse projeto. Que Deus possa abençoar todos vocês. Amém? Amém. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa live, que eu espero que vocês possam ter sido abençoados através desse bate-papo aqui, com um assunto tão importante, tão relevante. Aqueles que vão assistir depois, vão lá na rede social do pastor Juliano Fraga, escuta mais as palavras, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser grandemente abençoada. Continue conosco, que a gente com certeza vai trazer mais bate-papos aqui para abençoar a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Nos sigam nas nossas redes sociais. Vamos deixar os links e fiquem por dentro. Nós iremos divulgar qual será o próximo podcast, as informações. Siga lá no Instagram, vai lá, deixa o seu like e tamo junto e vamos crescer na fé. Deus abençoe a todos.